Veja lá como fala sua filha feliz! O enterro de Jorge Lafon, marcado por emoção e mistério, ainda ecoa como um dos episódios mais intrigantes da história da televisão brasileira. O ícone que deu vida à inesquecível Vera Verão foi sepultado rodeado por fãs, amigos e por um silêncio pesado que parecia anunciar que aquela história ainda não estava totalmente encerrada. Anos depois, a abertura de sua campa revelaria um cenário inesperado e inquietante, levantando dúvidas sobre o que realmente aconteceu com seus restos mortais e os objetos que ele pediu para levar consigo. Esse episódio sombrio transformou um simples procedimento em um enigma que até hoje mexe com quem acompanha sua trajetória. Se você quer entender cada detalhe desse mistério e apoiar nosso trabalho, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde está assistindo. Jorge Lafon foi muito mais do que um humorista famoso pela inesquecível Vera Verão. Ele foi um artista múltiplo, intenso, dedicado e profundamente complexo, cuja história de vida revela não apenas talento, mas também coragem, luta, dor e brilho em igual medida. Quando se fala de Lafon, é fácil lembrar do cabelo exuberante, da maquiagem marcante, das roupas coladas e do bordão EFA, que atravessou o país e ficou gravado na memória afetiva de milhões, mas por trás do exagero cômico havia um homem sensível, extremamente talentoso, disciplinado e acima de tudo apaixonado pela arte. Nascido em 29 de março de 1952 em Nilópolis, na Baixada Fluminense, Jorge Luiz Souza Lima cresceu em um ambiente duro, marcado por desafios econômicos e sociais, um Brasil que ainda carregava fortes traços de racismo, preconceito e conservadorismo, especialmente para o menino negro, sensível e assumidamente afeminado. Ele nunca escondeu que desde cedo já sentia que era diferente, e essa diferença, que muitos tentaram silenciar, se transformaria anos depois no combustível de sua arte. A infância simples, passando por oficina mecânica e parques de diversões onde ajudava a mãe, deu a ele um repertório rico de observações humanas, expressões, gestos e comportamentos que décadas mais tarde alimentariam seus personagens no palco e na TV. A virada na vida do menino de Nilópolis acontece quando ele descobre a dança. O encontro com o balé clássico e a dança afro não só despertaram um talento natural, mas também trouxeram a ele disciplina, postura e uma nova forma de se relacionar com o próprio corpo. Estudar com grandes ícones como Mercedes Batista, a primeira bailarina negra do Teatro Municipal, deu a Lafon uma formação rara e extremamente sólida. Ele não improvisava, ele estudava, ele ensaiava, ele lapidava cada movimento. A dança lhe deu não apenas técnica, mas dignidade, presença, centro. Ele estudou teatro, educação física, buscou formação completa para se tornar um artista de verdade, e isso o diferenciaria para sempre do humorista comum. Nos anos 1970, Jorge Lafon mergulhou no circuito de boates e cabarés do Rio de Janeiro, um espaço que exigia carisma e técnica, onde apenas os melhores se mantinham. Ele dançou em casas como Flórida, Escandinávia, Barbarella e Kiss, levando noites inteiras de espetáculo com energia, força e precisão. Foi nesse período que viajou o mundo com o grupo folclórico de Haroldo Costa, levando cultura brasileira para a Europa e Estados Unidos durante cerca de 10 anos. Nessas viagens, Lafon foi tratado como artista completo, não como curiosidade, e isso consolidou ainda mais sua experiência de palco. Quando voltou ao Brasil, passou a integrar o corpo de balé do Fantástico, contracenou com Jô Soares, participou de novelas como Sassaricando, fez parte dos Trapalhões e, aos poucos, construiu uma reputação de performer de alto nível. Mas nada disso se compararia ao impacto que viria em 1992, quando o Brasil conheceu Vera Verão em A Praça é Nossa. Vera Verão não foi apenas um personagem, foi um fenômeno cultural. Um homem negro, alto, forte, de salto, peruca volumosa, joias, maquiagem pesada, roupas coladas e uma ousadia que desafiava expectativas. A presença de Vera Verão no banco da praça era uma afronta ao moralismo de época, um tapa na cara da norma, um grito visual de existência. Por trás do humor, havia afirmação. Por trás da caricatura, havia inteligência cênica. Por trás do exagero, havia anos de técnica. Cada virada de quadril,
Cada gesto com a mão, cada expressão calculada, tudo carregava a precisão de quem estudou o corpo como instrumento. O bordão EFA virou febre nacional, repetido por crianças, adultos e até por quem não conhecia profundamente o trabalho de Lafon. A personagem virou ícone, referência, símbolo de liberdade e irreverência. Em uma época em que homens negros afeminados mal tinham espaço na TV, Jorge Lafon ocupou um dos palcos mais populares do país com brilho e coragem. Porém, enquanto o brilho tomava conta da televisão, sua vida pessoal e saúde apontavam para um desgaste profundo. Lafon tinha problemas hipertensivos, dificuldades renais, e o ritmo intenso de gravações, shows e viagens cobrava caro. Além disso, enfrentava preconceitos velados, piadas internas, pressões estéticas e a solidão emocional que muitas vezes acompanha figuras públicas vistas apenas como o personagem. Houve episódios que marcaram profundamente, como o ocorrido no Domingo Legal, quando foi retirado do palco de forma humilhante para dar lugar ao padre Marcelo Rossi, sem roupas masculinas para trocar, sem aviso ou consideração. Esse momento, relatado pelo próprio Lafon, o deixou emocionalmente abalado e gerou uma crise de estresse que muitos acreditam ter contribuído para o agravamento de sua saúde. Pouco tempo depois, ele foi hospitalizado várias vezes, precisou iniciar hemodiálise e, na madrugada de 11 de janeiro de 2003, aos 50 anos, faleceu em São Paulo por complicações relacionadas ao coração e aos rins. Sua morte comoveu o país. Milhares acompanharam o enterro no Rio de Janeiro. Faixas, aplausos, choros, homenagens espontâneas mostravam o carinho genuíno que o público tinha por ele. Mas o capítulo mais triste da vida de Jorge Lafon só viria depois de sua morte. O artista tinha o desejo de ser enterrado com suas joias, peças de valor financeiro e simbólico, que faziam parte de sua espiritualidade e identidade. Além disso, segundo relatos, um pacote lacrado com ainda mais joias foi colocado sob seu corpo como oferenda religiosa. Anos depois, quando seu companheiro e empresário Marcelo Padula buscou informações sobre o jazigo, descobriu que o local havia sido alterado sem explicação clara. A exumação, a transferência, a falta de documentos, o sumiço das joias e a ausência de respostas geraram suspeitas sobre manuseio inadequado, descaso e até possível violação do descanso do artista. A história se torna ainda mais dolorosa quando se considera que Lafon viveu uma relação profunda com Marcelo Padula, que lutou na justiça por reconhecimento de união estável, tentou provar que os dois compartilhavam vida, amor e história. Porém, a justiça não aceitou, e a herança foi destinada a primos com quem Lafon tinha pouco contato. A combinação do sumiço das joias, a falta de clareza sobre o túmulo e a invisibilidade legal da relação afetiva de Lafon criaram um pós-morte repleto de injustiça, silêncio e mágoa. Para completar o imaginário popular, surgiram relatos de assombrações nos estúdios do SBT, especialmente no Estúdio 6, onde Silvia Bravanel afirmou ter ouvido o famoso EFA durante reformas realizadas à noite. Um pintor relatou ter visto a figura de Lafon e fugiu imediatamente, deixando ferramentas para trás, fortalecendo a ideia de que o espírito de Vera Verão ainda caminhava pelos corredores que um dia aplaudiram seu brilho. Em 2024, Marcelo Padula faleceu sem respostas definitivas, encerrando sua luta por justiça, mas deixando viva a memória do artista que amou, protegeu e acompanhou por tantos anos. O mistério que envolve a abertura do túmulo de Jorge Lafon continua sendo um dos episódios mais chocantes e sombrios ligados à memória do artista. Anos após sua morte, quando documentos e relatos apontaram a necessidade de verificar o estado do jazigo, algo inesperado aconteceu. Ao abrir o local onde deveriam estar os restos mortais do intérprete de Vera Verão, o que se encontrou não correspondeu ao que todos imaginavam. Segundo relatos de pessoas próximas e profissionais envolvidos, o túmulo apresentava sinais de alteração, como se tivesse sido manipulado silenciosamente ao longo dos anos, gerando uma onda de dúvidas, especulações e inquietação. Um dos detalhes mais comentados foi o fato de que, supostamente, parte dos objetos pessoais enterrados com ele, incluindo as joias que, por vontade dele,
foram depositadas junto ao corpo, não puderam ser localizados ou identificados com clareza. A ausência desses itens abriu margem para teorias que vão desde negligência administrativa até violação deliberada do jazigo, algo que, para muitos, soou quase impensável para alguém com o legado de Lafon. Outro ponto que deixou todos perplexos foi a inconsistência nas informações internas do cemitério. Registros que deveriam indicar com precisão o estado e a posição do corpo pareciam confusos, desorganizados, ou simplesmente não condiziam com o que foi encontrado, como se a história tivesse sido reescrita ao longo dos anos sem que ninguém percebesse. O choque maior veio quando familiares e pessoas que acompanharam o caso relataram que, ao invés de respostas, encontraram ainda mais perguntas. Por que o túmulo parecia ter sido remexido? Quem teria acesso a esse espaço de forma tão discreta? E, principalmente, onde estava exatamente o corpo de Jorge Lafon? O silêncio das autoridades responsáveis e a falta de explicações concretas contribuíram para aumentar a aura de mistério. A ideia de que o túmulo de uma figura tão querida pudesse ter sido violado deixou muitos fãs indignados e profundamente tristes. Para aqueles que admiravam o artista, a sensação era de que até seu descanso final havia sido perturbado. Até hoje, o episódio permanece envolto em um clima de dúvida, dor e especulação. O mistério da abertura do túmulo de Jorge Lafon não traz apenas perguntas sem resposta, mas revela uma ferida aberta na preservação da memória de um dos maiores ícones do humor brasileiro, transformando o que deveria ser um lugar de paz em um enigma que ainda ecoa na mente de todos que o amavam. E assim encerramos mais um capítulo dessa história marcada por emoção, mistério e saudade, relembrando a trajetória de Jorge Lafon e o enigma que ainda ronda sua campa. Cada detalhe reforça o quanto sua presença deixou marcas profundas e o quanto seu legado continua vivo no coração do público. Se este vídeo trouxe novas reflexões, surpreendeu você ou reacendeu memórias, não deixe de apoiar nosso trabalho. A sua interação é fundamental para continuarmos trazendo histórias fortes como esta. Então inscreva-se agora no canal, ative as notificações e diga nos comentários de onde está assistindo. A sua participação faz toda a diferença e nos ajuda a manter viva a memória de grandes artistas como Jorge Lafon. Até o próximo vídeo.